Todos os anos, o mundo desperdiça 1,6 bilhão de toneladas de alimentos. Metade dessa comida já seria suficiente para acabar com a fome do planeta. Esse desperdício começa lá no campo e vai até sua lata do lixo. Vamos falar sobre isso? Acho que está na hora, né? Diretamente da Audioria, esse é o Não Sobra Nada, um podcast que investiga o preocupante, mas também fascinante mundo do desperdício de alimentos. Eu sou a Dani Leite, da plataforma Comida Invisível, e vou acompanhar você nessa jornada para o não desperdício. Nós vamos falar de comida, mas também de cultura, ciência, tecnologia, história, política, legislação e mais um montão de coisas. Para enfrentar o desperdício, a gente fala e faz de tudo. Não sobra nada, literalmente. Para dar o pontapé inicial nesse primeiro episódio do Não Sobra Nada, nós convidamos alguém que vai jogar a bola lá para frente, para o futuro. Vamos conversar com a Lala de Renzelen, que é futurista, desde 1995. A Lala é também especialista em economia criativa e colaborativa, autora do livro Desejável Mundo Novo e hoje reconhecida como uma das 100 mulheres do mundo que estão co-criando a nova sociedade e a economia. Eu adoro a Lala e acho que vocês vão adorar também. Toda vez que eu vejo comer inseto e tal, eu falo, bacana, mas para quê? Se a gente come 5 vezes mais do que deveria e se tem essa quantidade impressionante de alimento não utilizado. No episódio de hoje, vamos escutar o recado de outra pessoa que tem a cabeça lá no futuro, o rapper Edgar. Vamos também conhecer a experiência visionária de uma empresa japonesa que está mostrando como é possível juntar vida corporativa e vida natural embaixo de um mesmo teto. E vamos compartilhar ideias e soluções onde você pode contribuir para um futuro com melhores alimentos e menos desperdício. O futuro da comida hoje, aqui no Não Sobra Nada. Em 2050, a população dos seres humanos do planeta Terra deve chegar a 10 bilhões de pessoas. E como a gente vai fazer para alimentar todas essas bocas? Para pensar no futuro da alimentação, eu acho que antes de qualquer coisa, a gente precisa olhar para o passado. Porque quando se fala em alimentação, se fala também em cultura, em história, em afeto, em memória de infância. E falando em memória de infância, eu vou contar um pouco das minhas. Eu tenho uma avó que era cabocla, filha de índios. Ela vivia numa casa com um quintal enorme, cheio de árvores e plantas. E lá no final tinha uma jabuticabeira. Várias vezes eu chegava em casa e minha avó estava lá, no último galho da jabuticabeira, com um balde na mão, colhendo jabuticaba. E eu ficava lá embaixo, esperando por ela. Ela descia, sentava do meu lado, com o balde cheio e dizia: agora a gente pode conversar. Então, ela falava sobre plantas, sobre ervas que curam, me ensinava a entender a natureza. E foi assim que eu comecei a compreender a natureza, a partir do olhar atento da minha avó Margarida. No tempo das nossas avós, as pessoas tinham uma alimentação bem mais saudável, orgânica. Elas se reuniam mais em torno da mesa ou de um balde de jabuticabas para comer e conviver. Eu acho que esse tempo precisa ser reverenciado. O passado deve ser a linha mestra para encontrar aquilo que a gente quer no futuro. Porque de lá para cá, tudo isso começou a se perder. Graças à urgência, à necessidade de buscar soluções cada vez mais práticas e rápidas, mesmo para um ritual tão bonito quanto sentar e comer. Na geração dos nossos pais, começou a surgir a cultura do fast food, os alimentos processados, comida semi-pronta, micro-ondas. E tudo isso
foi nos desconectando cada vez mais da natureza, do ciclo dos alimentos. A tecnologia é, sim, essencial para a produtividade, mas sozinha ela não resolve essa história. Tenho certeza que não. E por isso é que eu duvido que o futuro da alimentação caminhe para pílulas ou para aquelas coisas mirabolantes que a gente vê nos filmes de ficção científica. Eu não acho que caminha por esse lado, não. Por favor, selecione uma opção. Desculpe, o cappuccino mocha extremo é para passageiros de classe ouro. Desculpe, o cappuccino mocha extremo é para passageiros de classe ouro. Eu quero o cappuccino mocha extremo. Põe na conta, por favor. É possível comprar outras opções. Desculpe, o café francês. Desculpe, o toque de... Desculpe, o chai de baunilha. Desculpe. Café preto. Leite, açúcar. Saboreie o seu café. Ah, jura? Quando a gente olha para o futuro da alimentação, tem que olhar para a sustentabilidade, inovação, economia circular, tem que olhar para os pequenos produtores. A gente tem que olhar para a conexão de todas essas redes. Mas, especialmente, a gente precisa pensar num equilíbrio entre a comida de hoje e a comida do passado. Precisa resgatar aquele sentimento que existia lá atrás, aquela conexão com a natureza, e juntar tudo isso com que a sociedade evoluiu de lá para cá, como, por exemplo, a nossa capacidade de articulação. Se fizermos isso, naturalmente, a gente vai trabalhar para melhorar questões ligadas ao desperdício de alimentos e não vai faltar nada na mesa de ninguém no futuro. É isso que a gente espera e, por isso, trouxemos aqui uma especialista para conversar sobre esse futuro e ver se ele realmente é possível. Que bom ter você aqui nessa nossa estreia, Lala. Nossa, é uma honra, Dani. Super feliz. Ah, que incrível! Então, eu queria começar essa nossa conversa com uma curiosidade. O que é ser uma futurista? Olha, ser futurista, na verdade, é ser presentista. Ou seja, os futuristas auxiliamos as pessoas a fazerem melhores escolhas no presente. E um futurista é alguém que tem uma visão do todo, que compreende, que vê como se vê o que está acontecendo de macro para a gente poder fazer essas escolhas. Então, a gente conhece quais são, digamos, as forças moldando o futuro para saber como a gente escolhe. Existem vários tipos de futurista. Eu sou uma futurista que não trabalha com tendência, mas que trabalha, que seria um pouco uns futuros prováveis, mas que trabalha com futuros desejáveis. Então, imagina assim que o futuro provável é a vida do ovo e o futuro desejável é do pássaro. Então, é assim, para que o mundo evolua e a gente evolua, como é o futuro e que escolhas a gente faz hoje para isso? Houve um tempo que a gente pensava que comida do futuro seria um punhado de cápsulas cheias de nutrientes, mas comida vai muito além de estar nutrido. Comida, para mim, é memória, saber de um povo, ancestralidade. Cápsulas eram mera fantasia. O que os pesquisadores buscam hoje é trazer novas propriedades para os alimentos. Isso significa modificar geneticamente uma planta para gerar grãos com maior concentração de ferro, para evitar anemia, por exemplo, ou mais teor de ácido fólico, que previne má formação na gestação, por aí vai. O que você pensa sobre isso? Como você vê o futuro da comida? Bom, tem imagens. Para a gente entender o futuro, é super interessante olhar o passado. E as imagens do passado do futuro, digamos, imagens do século XIX ou do século XX sobre o futuro imaginado. E tem, evidentemente, muita imagem de comida. E muita imagem de pílulas, pastas, etc., aonde todo mundo imaginava que já no final do século XX e certamente no século XXI que nós estamos, a comida seria assim e não é, né? A gente foi para o outro lado. Então, uma das coisas que acontece quando a gente cria ou imagina futuros é que a gente escolhe diferente. A gente olha e fala, ui, será mesmo? Para quê? Então, na verdade, toda vez que eu vejo comer inseto, tal, eu falo, bacana, mas para quê? Se a gente come 5 vezes mais do que deveria,
do que precisa e se tem essa quantidade impressionante de alimento não utilizado. Então, não precisa ficar delirando em comida sintética. Talvez ela venha a ser necessária, ela é certamente mais interessante ecologicamente do que você causar todos os danos ambientais que a pecuária traz, por exemplo. Mas, na verdade, se podia mudar hoje, exatamente amanhã de manhã dava para mudar tudo. Não falta nada, a não ser a escolha. Por isso que eu acho lindo o seu trabalho e por isso que eu sou uma futurista que trabalha com o aspecto cultural e social, porque é muito interessante. Mesmo quando a gente fala de sustentabilidade, a gente, em geral, fala da dimensão ambiental, social e financeira. Eu não chamo de econômica, porque economia seria tudo, né? Sim. E não fala da cultural, mas a cultural é a chave, porque, na verdade, a gente hoje já tem tudo que seria necessário para fazer do mundo e da vida um paraíso. Eu tenho certeza disso, Lala, e é incrível, porque assim, quando a gente olha para a questão do desperdício, metade do que a gente desperdiça mataria a fome do mundo. Quando você me convidou, eu fiquei pensando, falei, uau, que tema interessante, né? E aí eu fiquei pensando que talvez a questão da comida seja um fractal que represente um pouco a nossa maneira de lidar com a interface do dentro e do fora, sabe? Super. Porque comer é... O que eu ponho para dentro? Eu posso fazer tudo. O que eu escolho? Como que eu escolho? Como eu lido com isso? É uma questão super interessante. E eu tenho um livro, primeiro, sobre o futuro de 2012, chamado Desejável Mundo Novo, e tem um outro que tá pronto, mas eu nunca lancei. São as memórias da Iris in Spiral, que é uma personagem que é viajante no futuro e vem para o presente para ativar futuros. E ela diria que a chave no futuro está em a gente aprender a gestão do pôr para dentro. Sem dúvida. Em geral. O que eu ponho para dentro de informação? O que eu ponho para dentro de alimento e de bebida, óbvio? O que eu ponho para dentro de remédio ou de não remédio? O que eu ponho para dentro de pessoas? O que eu ponho para dentro de pensamentos, etc. De intenção, né? De intenção e tal. E a escola, para isso tudo, assim, o que determina, me parece, a relação com todas as outras coisas é a relação com a comida. Então, se a gente não consegue harmonizar isso e não consegue entender, fica muito mais difícil entender a gestão do pôr para dentro todo o resto. Com certeza. Você sabe que a gente atua muito nessa questão do desperdício de alimentos, né? E eu sempre falo, vamos observar o nosso descarte. E quando a gente começa a fazer esse exercício, naturalmente, o que acaba acontecendo? Eu acabo olhando para outros desperdícios nossos. Sim. Desperdício de tempo, de espaço, de relações. Porque a comida realmente é um fio condutor. Exatamente. Né? A questão da comida e do desperdício, ela é tremenda, não só pelo desperdício da comida em si, mas de toda a logística, o tempo, a lógica. Por exemplo, não tem lógica essa ideia de monocultura de transgênico para alimentar o mundo. Hello, não precisa nada disso, não precisa. Dava para fazer, por exemplo, tem uns movimentos muito bonitos que você pode fazer horta familiar, agricultura familiar orgânica em laje de favela. Sem dúvida, eu já vi isso acontecendo ao vivo e é maravilhoso. É maravilhoso. Agora, você imagina, por exemplo, se em cada cidade como São Paulo tivesse um cinturão verde feito por agricultura familiar orgânica em laje de favela, que isso resolve já o problema ali da família, que o pai está desempregado, a mãe trabalha longe, o filho não sei o que, estamos trabalhando lá. Da comida, porque aí a merenda escolar de quem está ali já pode ser feita com qualidade e daria para fazer, por exemplo, sistemas como de CSA, né, que você adota. Cada um adota uma dessas famílias e a entrega poderia ser feita com um aplicativo tipo Uber de quem está entrando na cidade e poderia levar para um ponto de distribuição. Enfim, tem milhares de coisas que poderiam ser feitas já, simplesmente se a gente parasse e dissesse, espera aí, e se a gente pensar noutra lógica?
Eu fico pensando nisso, nessa questão da alimentação. Será que hoje a gente ainda consegue voltar umas 3 ou 4 casinhas nesse tabuleiro chamado vida e pensar mesmo em garantir o sustento de um agricultor, em voltar para o campo, em trabalhar essa agricultura um pouquinho mais harmoniosa para a gente reduzir esses desperdícios, reduzir desertos alimentares? Eu não diria que é voltar a casas, eu diria que é avançar a casas. Porque, primeiro, para que servem futuristas? Para treinar a gente a enxergar o todo. A poder escolher bem porque a gente conhece causa e consequência. Qualquer pessoa que conseguisse ter lentes de enxergar o futuro, ter lentes de enxergar a consequência das suas escolhas, já faria escolhas diferentes. Então, por exemplo, uma das coisas que é super importante hoje em dia é uma espécie de alfabetização em futuros. Sabe, o problema que a gente teve alguns séculos atrás com o analfabetismo, agora o problema é o analfabetismo de futuro. Como a gente é analfabeto em futuro, a gente escolhe mal. A gente vive um momento hedonista sem pensar em causas e em consequências. E a outra questão é a questão da mídia. Por isso que o teu trabalho é tão importante, para difundir que existem soluções. Porque a mídia anda nos informando muito mal. E como todo mundo nas redes sociais fica dentro de bolhas, sem saber o que a outra bolha está pensando, e já existe solução para tudo que a gente imaginar. A questão é combinar essas soluções em narrativas possíveis. Então, é super importante dar repertório de possibilidade. Não adianta só apontar uma necessidade sem mostrar uma narrativa que atenda a essa necessidade. E essa questão do desperdício alimentar, ela é essencial, porque ela é atávica. Ela toca no cerne do ser humano, que no fundo é um bichinho. Então, se a gente resolve ou se dedica a resolver isso aí, entra tudo no lugar mesmo. Me encantam muito projetos sociais, por exemplo, onde você lida com restauro, desperdício de qualquer natureza e que acabam recuperando os desperdícios da sociedade. As pessoas que estão, entre aspas, desperdiçadas, abandonadas, sem função e tal, porque é a mesma coisa. Sem dúvida. É que mesma desperdício, coisa. Na verdade, quando a gente vai olhar para a dimensão dele, desperdício é um erro de design, né? Sim. E é um erro de visão, né? A gente não enxerga. E o que eu sinto, que acho que é lindo do que você faz, é poder dizer o que fazer. Porque normalmente também as pessoas não querem ver, porque a primeira diz assim, primeiro, se eu vejo, eu tenho que ver o que eu vou fazer com isso. Ai, ai, ai. 2, se eu penso o que eu vou fazer, aí eu não sei o que fazer. Então dá um sentimento de impotência, de frustração e tal. Por isso que muita gente quase que escolhe a ignorância, meio se defendendo desse sentimento de impotência e de frustração em relação ao que você percebeu, mas não sabe o que fazer. Claro, é mais fácil eu não ver. E quando eu vejo, eu preciso me importar, eu preciso estar ali, né? Fazer alguma coisa para aquilo. Por isso que a gente sempre traz essa visão muito mais para o lado lúdico, né? Exato. A chave está em descobrir que pode ser gostoso e divertido e não fazer junto. A chave para esse século XXI é fazer junto, é a convergência. Porque se a gente converge, tem tudo. Existe tempo, existe recurso, existe conhecimento, existe gente, existe alimento, existe. O que tem é que o que existe não está conectado. Claro. Não está convergindo. E se a gente consegue convergir, dá tudo certo. Esse é o pulo do gato, né? Se a gente consegue convergir, dá tudo certo. Amei. A gente conversou hoje com Lala de Renzelin, futurista e especialista em economia criativa e colaborativa. Foi uma delícia essa conversa. E não se esqueça, se você muda, o mundo muda. Tem uma musiquinha que a gente fez, que Vamos fala lá. muda mente, muda mundo, muda já.
Hoje dá pra dizer que vai dar. Dá sim, dá, mas vai que dá. Quem espera sempre cansa, eu cansei de esperar. Muda a mente, muda mundo, muda já. Por aí vai. Ai, que mas linda! o muda mente, muda mundo, muda já pode servir. Esse "se eu mudo, o mundo muda" é a nossa hashtag, é uma delas. Vamos criar isso, Lala. Que incrível. Hoje, a gente vem percebendo que quando o homem se isola, se afasta, a natureza responde, né? A camada de ozônio está se limpando, os pássaros estão cantando mais alto lá fora. Eu acho que essa é uma questão muito importante para a gente entender o presente, mas também para entender o futuro. Porque ela nos mostra como o nosso estilo de vida, sem que a gente perceba, está nos afastando de uma conexão muito mais direta com a vida natural. Um bom exemplo de experiência para evitar desconexão vem de uma empresa japonesa chamada Pasona Group. A ideia deles foi levar a natureza para dentro do escritório. Em um dos prédios da empresa em Tóquio foi instalada uma fazenda urbana no espaço em que os funcionários trabalham. They have a farm up here. We're gonna check out. No mesmo lugar onde as pessoas trabalham, elas convivem com a natureza. Elas podem acompanhar o brotar das plantas, o germinar, o crescer, a colheita, enquanto realizam reuniões, fazem calls, trabalham em planilhas. Isso não é incrível? Iniciativas de integração como essa são fundamentais para que a gente possa entender não só os ciclos da natureza e da vida, mas também o nosso papel como agentes nesses ciclos, nosso papel como seres humanos. Tóquio é sempre citada como uma cidade do futuro. Quem sabe esse exemplo não nos indica um caminho promissor pela frente? Torço tanto por isso. Você sabia que uma família brasileira desperdiça, em média, 200 quilos de alimentos por ano? Pois é, aqui vai uma dica de ouro para virar esse jogo. Comece a observar atentamente tudo que você descarta no lixo da sua cozinha. Faça esse exercício durante uma semana. Preste atenção em tudo, absolutamente tudo. E anote aqueles itens que você jogou fora, mas que acha que poderiam ser aproveitados de alguma forma. Isso vale para alimentos, mas também para embalagens e outros materiais não orgânicos. Depois de uma semana, você vai se surpreender com o tamanho do desperdício que acontece aí, na sua lata do lixo. Bom, a gente está chegando no final do primeiro episódio do Não Sobra Nada. E para fechar o assunto de hoje, eu queria trazer aqui o pensamento de um rapper brasileiro que eu adoro, chamado Edgar. Nessa música chamada Plástico, o Edgar faz um alerta super contundente sobre a forma desenfreada como estamos vivendo hoje e o que isso pode representar para o mundo logo ali na frente. Voltar à internet, puxe os cabos, hashtag precisamos despertar. Se não, www, vamos destruir o espaço, saia da frente da tela, tonelada. Ele fala sobre a nossa fixação em telas, sobre poluição, exploração no trabalho, sobre miscigenação, sobre crianças e abelhas estarem viciadas em refrigerantes. É incrível essa música. Então, o que ele mostra, na verdade, é como a gente está desperdiçando o nosso tempo aqui nesse mundo. E o futuro, por conta disso... É uma criança com medo de nós. Eu super concordo com ele, mas acho que ainda dá tempo de mudar a percepção dessa criança, especialmente em relação ao futuro da comida, assunto que a gente abordou aqui hoje. Se a gente olhar para a comida circular, para comércio justo, para pequenos produtores e trabalhar essa questão da alimentação de uma forma muito integrada com o indivíduo, fazendo com que todo mundo possa participar do ciclo da natureza, eu acho que a gente vai conseguir as bases para uma alimentação adequada no futuro. E aí, não tem criança com medo de nós, mas uma criança entendendo que a gente pôs o pé no freio e traçou um novo caminho para o bem maior desse planeta. Eu acho que se a gente se juntar de fato, para de ser também uma criança com medo de nós e começa a ser secretário do meio ambiente com medo de nós, presidente com medo de nós, o prefeito da cidade com medo de nós, sabe? É difícil, né? A gente luta para poder conseguir comprar um azulejo bonito para poder colocar na casa. Eu já sou mais ao contrário. Eu tô tentando escrever uma música que se chama Manifesto do Azulejo, onde eu tô pedindo para as pessoas quebrarem os azulejos e deixar a terra entrar para poder conseguir plantar.
Eu ficava invocado quando eu tava na favela do Coqueiro e via a galera falando, tem que fazer um abaixo-assinado pra asfaltar a rua. Eu falava, nossa, gente, a rua aqui é de barro, mano. Dá pra plantar, fazer vários pomares aí. A gente perdeu de fato o contato com a terra que a gente tinha, de colocar a mão na terra, de plantar e de ver o crescimento da terra. Às vezes a gente mais tira embalagens do que tira as cascas das coisas, né? Acho que o trabalho que vocês estão fazendo é fantástico, incrível e vai inspirar muitas pessoas a abrirem a mente, abrirem a boca. Os números são assustadores, mas se a gente se juntar, de fato, vai ficar bem pequenininho esse susto. Um grande beijo aí, viu? Parabéns. Grande beijo, Edgar. Sou super tua fã. Obrigada por essas palavras tão lindas e necessárias. E muito obrigada a você por escutar o primeiro episódio do Não Sobra Nada. Eu sou a Dani Leite e espero você nos próximos para a gente juntar forças e ideias contra o desperdício de alimentos. Entre em contato conosco através das páginas da Audioria Mídia ou do Comida Invisível no Facebook e no Instagram. E vamos trabalhar juntos, vamos convergir, como disse a Lala, porque só assim a gente consegue reduzir o desperdício na nossa casa, no Brasil e no mundo. Até lá! Este podcast contou com a produção executiva de Risa Soares, direção de conteúdo de Will Prestes, roteiro de Pedro Damasio, edição e sound design de Luiz Felipe Lamossi e trilha e identidade sonora de Frederico Eleodoro. Esta é uma produção em parceria com Comida Invisível, a plataforma que conecta quem tem alimentos próprios para doar com quem precisa deles. Não Sobra Nada é mais uma produção Audioria.